O setor elétrico vem passando por uma mudança radical. Há uma demanda significativa para modernização e adaptação às novas soluções digitais para que os negócios possam evoluir. Nesse novo contexto, o foco do setor é nas redes elétricas inteligentes, que permitam a adição de cada vez mais fontes de energia renovável no Brasil e no mundo. Oi, pessoal, Sérgio Hart, da Cena Digital. Esse é mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Sérgio Jacobsen, CEO da Micropower. A Micropower é uma empresa do grupo Comerc Energia e ela atua no segmento de sistemas de armazenamento de energia. A sua missão é trazer soluções capazes de contribuir para a transição energética brasileira, para um modelo mais sustentável à economia, ao meio ambiente e à sociedade. O Sérgio é formado em engenharia elétrica, com especialização em gestão e administração de empresas. Ele ingressou na Micropower em novembro de 2022, após 22 anos na Siemens. Vamos lá. Bom, eu queria dar as boas-vindas aqui ao Sérgio, meu xará, e também já meu entrevistado anterior aí. A gente já teve o prazer de se conhecer, de conversar quando você estava na Siemens. Muito bem-vindo de novo aqui, né, agora sobre a égide da Micropower. E, Sérgio, eu queria começar te perguntando o seguinte, no caso da Micropower, é uma empresa que já tem algum tempo, né, e eu gostaria de entender o que está motivando vocês a começarem a fazer essas mudanças aí na empresa. Bom, primeiramente aqui, Sérgio, é um prazer estar aqui com você de novo, né? Conversa aqui sempre muito produtiva, sempre muito esclarecedora, então muito obrigado pelo convite e sempre que precisar, estamos por aqui, tá bom? Mas vamos lá responder sua pergunta. Eu acho que começar aqui com um pouco da história da Micropower, né? A Micropower é uma empresa relativamente nova, uma empresa que faz projetos, provê soluções, é uma desenvolvedora de projetos com sistemas de armazenamento de energia, com baterias, né? É uma empresa que é relativamente recente, ela começou em 2018, foi fundada por alguns americanos que tiveram experiências com armazenamento, né? Até um deles foi vice-presidente da Tesla, e viram no Brasil uma grande oportunidade aqui para fundar uma empresa que pudesse fazer essa transição, a transição do diesel para geração de energia elétrica para o solar mais a bateria, né? A bateria é uma peça fundamental na transição energética, né? Porque ela proporciona Sim. fazer o amortecimento das intermitências que o solar tem. Então, se viu aqui uma grande oportunidade no Brasil, porque, em primeiro lugar, tem uma energia solar abundante, mas, por outro lado, também gera muita energia através do uso do diesel, né? Um dos países que mais usa o diesel para se gerar energia. Então, nada mais adequado do que fazer essa transição aqui, né? Fazer essa mudança, né? Então, aí veio o primeiro investidor, que foi a Comerc, a maior comercializadora de energia do Brasil, fez o investimento né, para se abrir essa empresa. Logo em seguida veio a Siemens, né, que aí vem a minha história aí, de onde eu cheguei a partir de novembro, né, depois de 22 anos como executivo da Siemens, estava na área de infraestrutura, de cidades inteligentes, e é onde, quando a gente falava de cidade inteligente, sempre falava em renovável, eu sempre falava em armazenamento, né, não por acaso, né, já tínhamos feito esse investimento lá em 2019, e porque a bateria é realmente essa chave, essa ponte aqui, né? E a Siemens entra com a tecnologia, nas soluções, e por último veio a Equinor, né, empresa também norueguesa de óleo e gás, uma das maiores do mundo, e que também apostando na transição energética, porque a transição energética também vê a bateria como uma chave para fazer essa transição, né? Empresas de óleo e gás hoje veem que os seus respectivos negócios Sim. vão ser substituídos, né, pelas renováveis, e nada mais adequado do que fazer investimento numa empresa que promove isso, né? Então, essa que é a nossa mudança que a gente quer trazer através da Micropower. Eu acho que é um movimento
é bastante normal e esperado, né? Porque o combustível fóssil não vai acabar de um ano para outro, né? Ainda vai demorar, mas a curva é descendente, né? E eu acho que a grande pergunta que a gente tem é com que velocidade que as energias renováveis podem assumir o papel desse combustível fóssil, né? Porque a demanda é muito grande, né? São milhões e milhões de barris por dia, né? Essa aqui é a grande preocupação. Mas, de qualquer forma, é interessante, porque no caso de vocês, não é só uma questão de concorrência de mercado, é uma questão também de um novo negócio, né, de uma oportunidade, de uma transição de negócio, né, nem de uma transição de modelo de negócio. Esse aqui é o mais interessante. Do ponto de vista de estruturação, né, como é que vocês fizeram? Vocês chamaram alguma empresa externa para fazer um planejamento estratégico? Isso nasceu durante a criação da própria empresa? Como é que vocês estruturaram essa proposta de transformação? Na verdade, o estratégico ele foi passando por algumas modificações, né? O conceito da empresa, quando ela iniciou aqui no Brasil, a gente estava lá em 2018 num cenário em que as tarifas horárias, principalmente da energia elétrica, elas variavam bastante. Então você via muito mais gerador diesel entrando na ponta, né, em quem estava conectado à rede. E aí o conceito inicial era para se armazenar energia fora da ponta e soltar essa energia da bateria na hora da ponta, substituindo o gerador diesel, né? Além das todas as outras aplicações que nós fazemos hoje, mas esse foi o principal propósito. Só que tiveram alguns fatos, né, de 2018 para cá, passando por pandemia e tudo, e você vê, hoje as tarifas de energia, primeiro, elas estão muito mais próximas, né, o ponta fora ponta está praticamente igual, não está tendo tanta alteração, o dólar, ele deu uma disparada aí durante a pandemia, que subiu o preço da bateria em si, o lítio, ele subiu também durante a pandemia, com maior de demanda de carro elétrico e tudo, então esse cenário, ele acabou requerendo uma mudança aqui estratégica do que nós fazíamos, né, o que faríamos. Então, acabou inviabilizando o ponta fora ponta, e aí o que se viu aqui foi, na verdade, um outro nicho aqui, que é o off-grid, né, que são os clientes que não têm conexão de energia, que não são atendidos por uma concessionária. Então, se a gente chaveou a empresa para esse lado, né, foi feita uma revisão. O planejamento estratégico, ele é revisado, né, você não refaz ele sempre, você vai revisando, redirecionando, né. Com certeza. Né, hoje o off-grid, ele é a maior frente aqui de negócios, então são clientes desde os pequenos, que são o que a gente chama de SIGF, que são aqueles sistemas independentes de geração fotovoltaica, que tem poucas placas e a bateria, que atende a comunidades isoladas, né, e aí baixa renda, é uma obrigação contratual, um programa do governo, que é o Mais Luz para a Amazônia, Luz para Todos, esses programas, e também existem indústrias, né, muitas indústrias aqui de agro, indústria de mineração, que não são cobertas também por rede elétrica, ou não tem rede elétrica suficiente, e que complementam ou que geram energia através de diesel. Então, aí que entra a híbrida, né? A híbrida é para se agregar ao diesel, a solar e a bateria. E você colocou um ponto muito importante, né? O diesel, o combustível fóssil, ele não você não simplesmente acaba com ele, né? Você vai reduzir o consumo dele, porque é uma transição. Você falou, não dá para você falar, a partir de amanhã eu faço essa mudança. Não, a gente está fazendo a transição. Realmente essa vai ser gradual, até porque tem toda a cadeia de suprimento já formada, então é uma convivência entre essas diversas fontes, né? Mas a redução, ela é significativa, né? Quando você sai do diesel e vai para uma híbrida, a redução é de pelo menos metade do consumo, o que faz todo sentido, né? Então, essa é uma frente de negócios, né? Eu falei aqui do ponta fora ponta. Hoje, o backup também, né? Ainda dentro desses clientes que têm pouca energia, é uma fonte de reserva, né? Que muitas vezes é feita pelo diesel, mas o diesel ele não tem a velocidade suficiente para não interromper determinados processos industriais que requerem continuidade, né, como, por exemplo, um processo químico, no qual você perde um lote inteiro se você tiver poucos minutos de interrupção de energia. Então, ele entra, mais uma vez, substituindo um OPS e um gerador a diesel, né, então ele entra rápido e tem uma duração boa. Então, ele é uma solução também de potência de reserva.
E então esse é o mercado que acontece hoje. Mas tem o futuro, né? O futuro, que são os serviços ancilares, e isso nós acreditamos muito que, na verdade, isso é uma necessidade técnica do sistema, o serviço ancilar, porque com esse nível de renováveis aí que nós temos, e você tem acompanhado, eu vejo que você faz muita entrevista com quem fala de renovável também. O crescimento do solar, ele é ótimo, parte fundamental para a transição energética, porém ele traz intermitência ao sistema, né? Ele traz alguns desafios que não existiam no passado, quando a gente tinha uma matriz energética majoritariamente hidrelétrica, ou que a gente despache, né? Seja despachado. E aí essa complexidade ou essa intermitência, ela requer elementos que você consiga controlar, que é a bateria, né? Então a gente vê no resto do mundo inteiro as baterias sendo remuneradas para compensar essas diferenças, para diminuir gargalos, né? Para absorver energia no momento que se gera muito e soltar na hora que a demanda é feita. Então esse daqui é uma onda que vai vir, mas que ainda depende de alguma regulação. Eu acho que, além da regulação, talvez dependa também de ter uma cadeia de suprimentos mais estável e disponível, porque você está falando aí de fábricas de bateria, você está falando de sistemas que estão por trás da geração da energia, que seria, por exemplo, a ligação com o próprio sistema elétrico, né, para você fazer aquelas transações ali de vender os excessos e comprar aquilo que você está te faltando, né? E eu não sei até que ponto todo esse sistema, tecnicamente falando, já está pronto para a demanda que vai surgir. Então, eu acho que tudo isso está crescendo, o ecossistema está crescendo como um todo, né, vamos dizer assim. Não sei se eu estou com a perspectiva errada, mas é o que me parece. Não, sem dúvida. Não, você tem razão. Isso, na verdade, a gente consegue medir de forma bastante objetiva, foi o crescimento do custo do lítio nos últimos anos, né? Porque a demanda era muito maior que a oferta, né? Porque não, na verdade, essa cadeia de suprimento ela envolve também mobilidade elétrica, né? Mobilidade elétrica, você olha lá na Europa, muito grande, né? Muito forte. A Ásia, agora com a guerra deu uma reduzida um pouquinho, né? Mas é uma cadeia de suprimento bastante concorrida. Porém, muitas minas de lítio foram abertas nos últimos anos, né? Então, o próprio commodity ela está caindo. A gente tem presenciado agora nos últimos meses uma queda que não aconteceu nos últimos anos. Então, hoje também o supply chain está se estabilizando. E aí, a mobilidade elétrica, né, falar de veículo de forma mais abrangente, ele ajuda nisso, porque as baterias elas estão encaixadas ali, as estacionárias, né, que é o meu caso aqui. E ela é uma parcela pequenininha. Então, mas a gente se beneficia de toda essa cadeia de suprimento, né, dos veículos. Agora, a Macropower, ela fabrica também os equipamentos, ou, na realidade, o modelo de negócio dela é em cima do desenvolvimento e sustentação de projetos de energia. Na verdade, nós não somos fabricantes de equipamento, nós somos um desenvolvedor, como você bem falou. Nós integramos o sistema de armazenamento de um determinado fabricante, né? Hoje nós somos o channel partner da Tesla para a América Latina, mas não trabalhamos apenas com a Tesla, né? Isso foi até no histórico da empresa de um dos fundadores ser ex-Tesla, né? E vir com esse conhecimento tudo. E é um ótimo equipamento, mas não é o melhor para todas as aplicações. Cada aplicação requer um tipo de armazenamento. E aí, como o nosso core é a aplicação, nós conhecemos esses diversos fornecedores de bateria, diversos fabricantes, conhecemos muito bem a demanda do mercado, e aí tem uma demanda específica do mercado brasileiro, né? Isso que eu sempre falei lá na Siemens, então sempre não dá para você trazer a tecnologia do jeito que ela é, né? Você sempre tem que fazer uma tropicalização, porque o Brasil é um caso específico. Então, a gente faz esse entendimento do mercado. E aí, a nossa propriedade intelectual é o EMS, que é o Energy Management System, que é o software, onde a gente coloca toda essa inteligência para gerenciar essa intermitência do solar junto com a bateria, porque a gente pode ter outra fonte, pode ter um diesel, pode ter uma rede elétrica que tem uma limitação, pode ter alguma carga que você tem que dar um controle. Então, é essa inteligência do sistema que faz com que tudo isso funcione de uma forma harmônica, porque o sistema de bateria ele não é tão simples de se fazer. Então, tem bastante gente que fornece, mas o difícil é você colocar todas essas partes juntas, um monte de variável, e fazer isso funcionar.
É Essa muito é a grande fragmentado. dificuldade. É É verdade. muito fragmentado. É. Né? Algumas empresas na Europa, elas tentam fazer o sistema como um todo, né? Desde o projeto de construção até a operação. Mas eu Uhum. acho que mesmo assim eles ainda dependem de alguns fabricantes, né? Não dá para você verticalizar totalmente isso, porque é muito Uhum. fragmentado esse meio, e você tem mudanças tecnológicas que às vezes podem fazer você ter que trocar um determinado componente que já não faz tanto sentido, né? É. Agora, quais são os desafios que vocês estão enfrentando para o crescimento do negócio, desafios também tecnológicos, né? A gente sabe que, primeiro, a gente está vivendo aí macroeconomicamente uma situação de juros altos e dificuldade de financiamento, né? Segundo, a gente tem um déficit previsto de mão de obra tecnológica de 800 mil pessoas até 2025, É. né? E também tem questões até de mudança cultural, né, da empresa, mesmo que ela vá trabalhar com outro grid, com outro ecossistema de energia, Uhum. exige também uma mudança cultural. E aí eu gostaria que você Sim. compartilhasse um pouco com a gente o que vocês têm enfrentado assim de desafios nos clientes. Vamos lá, acho que primeiro, todos os desafios que você colocou são relevantes, né, de mão de obra, realmente é uma mão de obra muito, muito específica, mas, assim, o Brasil tem uma boa base de engenharia elétrica, isso tem disponível no mercado. Eu, trabalhando numa empresa, uma empresa de tecnologia, e ela é uma empresa menor, né, 22 anos trabalhando na Siemens, e sempre me preocupei com o poder de atratividade. O poder de atratividade aqui é muito, muito bom, por causa da tecnologia, de se fazer coisa nova. Então, assim, e o propósito dessa empresa, ele é muito, muito valioso, né, é muito legítimo. Você vê, né, a diferença é muito fácil, né, é imbatível. Então, isso tem um poder de atratividade muito alto, né, isso, e até falo pelo meu caso, né, me atrair para vir para cá. Então, o que se faz acho que a mão de obra eu vejo como menos como um problema, na hora que os sistemas se escalarem e se precisar de mais gente, talvez esse seja um gargalo, mas ainda não é. Hoje, o nosso gargalo está num passo atrás. São dois os nossos principais problemas. Um, que é o tributário, uma oneração altíssima, e o regulatório. Né? No tributário, impostos, num sistema de armazenamento, nós pagamos até 70% de impostos. Né? E isso inviabiliza muitos dos casos. Então, assim, não é como você mesmo falou no começo, né? Não é uma concorrência, não é um concorrente, eu estou concorrendo contra mim mesmo, né? Ou fazer a tecnologia funcionar. A tecnologia em si funciona, porque é uma tecnologia que está no planeta inteiro funcionando, né? Tem os desafios de aplicação no Brasil, mas isso não é o gargalo. Ou Hoje é seja, 70% de imposto. além de não estar sendo subsidiado, ainda tem uma carga de imposto igual a do cigarro, é o que você está me dizendo. Exatamente. Dependendo da região, é altíssima. Então, é um elemento, um elo dessa corrente de transição que ele viabilizaria muitos e muitos negócios, conseguiria trazer uma fração de renovável para sistemas que emitem carbono, né, ou combustíveis fósseis, muito alta. Né? Hoje, com essa carga tributária, a gente chega a 40%, 50%. Se a gente conseguir diminuir isso, a gente vai muito mais além e faz um payback muito mais curto, porque quanto mais longo o nosso payback, mais difícil é de se viabilizar um negócio, Claro. principalmente pelo custo de capital. Você falou, hoje o nosso custo de capital é muito alto. Então, se você tem um payback que já não é tão curto, você tem um custo de capital alto, então você acaba inviabilizando uma tecnologia. Né? Então, na hora que a gente já tem colocado isso em fóruns, associações, né, para reduzir essa carga tributária, que faz sentido, porque ele traz outros benefícios, principalmente quando a gente fala de transição energética, e para viabilizar, a gente vai viabilizar muito, 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 muito bem muitos negócios aqui em termos da tecnologia em si. Então, esse é o primeiro desafio. Né? O primeiro desafio. E o segundo desafio, que é o regulatório, que a gente acabou falando no começo, né, que é realmente se reconhecer esse ativo, que é o armazenamento de energia, ou que seja um agente do setor elétrico, armazenador. Porque quando você olha algumas regiões do Brasil, pega o norte de Minas hoje ele tem um excesso de solar, né, terra muito barata, incidência solar altíssima, é ótimo para solar. Porém, a rede elétrica ela não comporta isso porque não tem consumo ali.
Então, já se fala em fluxo reverso nas subestações de distribuição, fluxo reverso nas subestações de transmissão, o que não dá para aceitar. Então, como é que a gente vai fazer para gerenciar isso? Ou vai limitar as novas plantas numa região que tem potencial, ou vai construir uma linha de transmissão, ou pode se distribuir armazenamento também. Então, a gente tem 3 opções. Porém, o armazenamento ele não tem reconhecimento de tarifa, ele não tem uma forma de ser remunerado. Então, é uma alternativa que a gente acaba deixando ela de lado por não ter um arcabouço ali que possa reconhecer esse investimento. Porque até então você não tinha tecnologicamente essa possibilidade de você armazenar energia, né? Antes você gerava, transmitia, distribuía, comercializava, né? Agora você tem o armazenar, o verbo armazenar, né? Que é uma nova tecnologia que precisa ser tratada. O que a gente vê alguns desses representantes desse ecossistema tomando atitudes de armazenamento próprio. Então, você tem a chamada 21 da ANEEL, que chamou as empresas a fazerem pesquisa para sistemas de armazenamento de energia, mas, pelo que eu tenho conhecimento, mais em subestação de transmissão, que são aqueles containers, né? Mas não na geração ou em outras instâncias, né, do fluxo da energia, né? Exatamente. Esse é que é o desafio. Ou até sendo um agente separado, pode ser um agente separado também, que vai prestar esse serviço ancilar, que é essa bandeira aí que nós trazemos, aí, nós e todo o setor, uma bandeira setorial, né, do setor de armazenamento de energia. Eu acho que você tem nossa empresa. Você tem uma grande oportunidade pela frente, né, que é essa transformação, essa renovação da energia, mas o interessante é que no mundo digital existe uma tendência de você transformar produto em serviço, CAPEX em OPEX. Ninguém mais aguenta pagar, sabe, investimentos altíssimos em capital, a não ser que seja um fundo de investimento, mas então o que está se fazendo? As empresas que produzem infraestrutura, que suportam infraestrutura, elas estão transformando o Energy as a Service, né, vamos dizer assim. E isso, de certo modo, aumenta o tempo de espera do teu payback também, né, porque você não vai poder recuperar isso em parcelas de um financiamento, né? É mais um desafio financeiro, né? Vamos dizer assim. Um bom ponto que você trouxe, que um dos nossos modelos, a gente tem um modelo de negócio tradicional, que é vender como CAPEX, e o outro modelo que é o as a Service, que, vamos dizer, é uma forma de se compartilhar essa economia que tem, né? Mas para isso a gente depende do mercado de capitais também um pouco mais, como é que se pode dizer, mais estável, né? Com custo de capital um pouco menor. Mas mesmo assim, mesmo com esse custo de capital, ainda tem um payback atrativo, e a gente vê muita tendência de muito cliente também migrar para o lado do as a Service, né, do OPEX. Eu sinto pela demanda dos meus colegas, das empresas em geral, que durante muitas décadas o nosso sistema econômico ele beneficiou empresas de ativos pelo pagamento rápido, né, pela recuperação rápida da sua venda, desses ativos, né? Mas o cliente ele está cada vez mais disposto a dividir o sucesso e o risco, né, com o fornecedor, né, com o provedor de serviços. Então, tem empresas de energia eólica que montam todo o parque eólico para o cliente e eles ganham taxa de sucesso, né? Ou seja, já se chega num ponto desse que é extremamente ambicioso, né? Obviamente no primeiro mundo, né? Não aqui, mas eu acho que essa questão do imposto é que vai ser um problema, né? Porque, de certo modo, você está trazendo um benefício para o país, um benefício macroeconômico, que deve ser uma redução de custo de produção, inclusive nas áreas agrícolas, né? Sim. Mas com uma carga tributária absurda, né? Agora, mudando um pouco... Eu vou só te dar um exemplo nesse aspecto aqui, Sérgio, que lá é muito mais sensível que é no sistema isolado, né, que é a Amazônia Legal, onde você tem todas aquelas comunidades ali que estão no diesel. Então, ali é extremamente sensível e é um subsídio que se faz através da conta de energia, da CDE, né, que é aquela conta de desenvolvimento energético, que é a CCC, que é a conta de combustível que todo o país inteiro paga. Então, se você conseguir reduzir o consumo ali, você desonera a própria
tarifa de energia, e desonerando a tarifa de energia, você traz uma série de outros benefícios que eu nem preciso mencionar, mas ali é o lado mais sensível. Ali são 12 exatamente. bilhões ano, são 12 bilhões ano. Energia é um dos maiores custos para o setor industrial. É um dos maiores custos. Então, na medida que você reduz isso, você teria um benefício para todos, absolutamente toda a cadeia, né? É uma pena que esteja se fazendo isso, né? Enfim, espero que isso mude, né? E do ponto de vista assim de resultados que vocês têm obtido, o que você poderia compartilhar com a gente? Assim, nós temos posso compartilhar com você alguns projetos que fizemos aqui, que foram grandes conquistas aqui, de sucesso em cada uma dessas verticais que eu mencionei, né? O primeiro aqui que eu posso falar, que é um projeto de Chique, que foi feito um projeto para Neoenergia, que é uma comunidade também dessas isoladas, né, na qual nós fizemos uma usina lá de 250 kW-pico de solar, mais ou menos 1 megawatt-hora de baterias, que é uma cidade, é uma comunidade, né, não chega a ser uma cidade, mas são lá 400 pessoas, são 100 casas, né, tem uma escola, um centro comunitário, que são alimentados por essa usina. Então tem a usina, tem uma rede de distribuição, e para o usuário final é uma energia normal, como toda, é firme, ela é diferente do SIGF, né? Porque ele tem a experiência de estar na rede elétrica, né? De poder ter mais liberdade de conectar. E eu tive nessa comunidade, achei, olha, foi uma experiência muito, muito boa. E lá eu ouvi das pessoas que não tinham energia, né? O que é a diferença de ter uma geladeira na casa, né? Algo que para nós aqui na cidade é algo que é Básico. extremamente comum, né? Não consegue imaginar não ter isso, né? Nunca nem parou para pensar. E a diferença que faz na turma é como as pessoas reconhecem, e é até emocionante você ver realmente essa diferença lá, e traz desenvolvimento para a região, né, além de tudo. Então, essa usina foi um sucesso, é um projeto que eu tenho orgulho aqui de sempre falar dele, dessa experiência de estar lá. A escola começou a ter aula à noite, que não tinha, para fazer a alfabetização dos adultos, né, o comércio abrindo. Então, um dia que eu estava lá, tinha uma pessoa lá pedindo autorização para ele abrir o bar que ele ia fazer. Então, começa até uma atividade econômica. Então, assim, é muito, o propósito, como que eu falei, o propósito aqui, ele é altíssimo, é muito, muito, muito alto. E, então, esse projeto, essa é a maior rede 100% renovável, autônoma que tem no Brasil, então, com bateria e solar apenas, com essas pessoas lá. O sistema aguenta 48 horas sem nenhuma incidência de energia, e está numa região ali na Bahia, que é altíssima a incidência solar, então não vai ficar nunca 48 horas, então dá para até se expandir. Então, esse é um projeto que é um orgulho falar dele, né? Não tem só esse, a gente tem um outro projeto numa mineradora também, que é de limitação de demanda na hora da ponta. Esse ainda ele é dos mais antigos, mas ele vai fazer muito sentido, que a gente conseguiu reduzir a demanda de energia na hora da ponta, para praticamente metade do que se havia contratado, uma grande economia, e a gente armazena a energia na bateria fora da ponta. Então, se trouxe um benefício para o cliente monetário, lá no modelo de as a service, e não só isso, mas se trouxe também um benefício para a rede elétrica, que você alivia a rede elétrica na hora da ponta, né? Ela é mais cara por um motivo, porque você está no gargalo ali, né? E aí vai ter um uso melhor dessa infraestrutura dos ativos de energia elétrica. Então, esse é um projeto também que é uma grande conquista. Nós temos também um shopping lá em Feira de Santana, na Bahia, o Shopping Avenida, que também, mesma coisa, é ponta fora ponta, mas lá a gente faz muito backup, porque a rede estava tendo alguns problemas, e aí o propósito inicial era fazer ponta fora ponta, mas aí o cliente começou a ver que no Natal, no ano passado, que ele começou a sentir isso, todas as faltas de energia que ele tinha que fechar o shopping, a bateria acabou entrando lá, né, por estar lá já, então foi um ativo que serviu para ele. Ele falou, não parei em um minuto aqui, meu shopping no Natal, então trouxe mais faturamento para mim, e com a volta depois da pandemia, ele começou a trazer mais e mais lojista, o consumo dele acabou subindo, e ele não mexeu na demanda, e a gente conseguiu também limitar a demanda, ele não estourou em nenhum momento a demanda contratada, porque a bateria estava lá. Então a gente começou com prestando um serviço e acabamos vendemos um serviço e acabamos prestando 3, né? Por coincidência. Então é outro projeto aqui bastante importante aqui para nós. Então são 3 aqui conquistas grandes. Eu acho que tem muita chance também de você acabar, se é que você já não está fazendo, né? Mas vender eficiência energética também para esses clientes, né?
Sim, exatamente, exatamente. Ele vem junto com a eficiência energética, porque você traz transparência junto, né? Todos esses sistemas, eles usam o EMS, né, que é o nosso software, e esse EMS dá transparência. Na hora que você traz transparência, né, quem mede consegue controlar, né? Você tem transparência, você consegue agir na eficiência energética, né? Então, abre uma Tá. porta para esse Já está lado também. intrínseco, né? Entendi. Está E intrínseco, né? o que você considera como perspectiva para o teu setor? Acho que isso ainda vai crescer bastante, né? Acho que é o futuro, Sem né? dúvida. Sem dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Acredito muito, muito que esse setor vai se desenvolver muito. E vejo esses os principais lá do off-grid, né, da substituição do diesel, como já tem acontecido, e os ancilares, né, e ancilares, os serviços ancilares de forma mais abrangente, que é ele permitir a introdução maior, mais e mais rápida e maior, cada vez mais, de intermitência, né, seja eólica, seja solar, né, renovável. Ele vai abrir muita porta para renovável, porque a gente você vê essa curva de crescimento de solar, ela trouxe a intermitência, mas agora a gente vai ter que vir com uma segunda derivada que vai ser o armazenamento para dar uma aliviada nela, ou construir linha de transmissão. Para fechar um sistema. Exato. Então, isso daqui vai vir, eu não tenho nem dúvida, na hora que a gente olha o resto do mundo, ele está já um pouco mais na frente, então ele já passou pela onda do solar, da renovável, e agora está vindo a onda das baterias, você não precisa ir nem muito longe, Chile aqui do lado, mudou a regulação agora, e está realmente tendo todo o projeto no solar, entra um sistema de armazenamento junto, nem que seja para equalizar a inserção de energia na rede, né, porque ela não tem só a função da bateria de armazenar numa hora para soltar na outra, mas ele pode sim uniformizar o despacho da energia. Né, então, em muitos casos, essa é a função dela, que aí a gente chama dos serviços ancilares. Então, tem muito mercado aqui. Eu acho que, assim, só não acontece se não acontecer transição energética. Então, assim, se falou de transição, vai se falar de armazenamento. Entendi. As empresas que constituem, né, a Micropower, elas têm alguma ligação na cadeia de suprimentos com vocês? Você tem produtos da Siemens que você incorpora nas suas soluções ou de outros sócios, outros investidores também? Como é que funciona isso? Nós não temos uma obrigação, né, obviamente, mas assim, a nossa solução hoje do MS, por exemplo, é construída na plataforma Siemens. Né? Esses nossos acionistas aportam as sinergias deles, né? Então, assim, nada mais óbvio que a Siemens, como acionista, trazer toda a tecnologia, e eu, como funcionário da Siemens por 22 anos, automaticamente trago, né, essas soluções da Siemens e empresa de alta tecnologia, e para nós aqui é perfeito, né, ter acionistas como esse. A gente tem a Comerc, que tem a maior comercializadora do país, então ela conhece todos os clientes, ela está em todos os lugares, né? E depois que vier a bateria, esse cliente vai comprar energia no Mercado Livre, né? São clientes que estão no Mercado Livre e que vão enfrentar problemas de qualidade, ou que enfrentam problemas de qualidade na entrega. Então a sinergia, ela é altíssima. E aí você vem com a Equinor depois, que tem os clientes lá que querem fazer essa transição, e ela quer oferecer essa transição, ela quer ser parte da transição energética. Então, assim, a sinergia com os acionistas é altíssima. Ela, além do capital, ela não vai além do capital. Não é só o capital, mas tem outras sinergias que não são tangíveis diretamente assim, mas isso realmente é importantíssimo ter eles lá como parte do nosso dia a dia. Bacana. Bom, Sérgio, queria te agradecer o teu tempo, as informações que você deu para a gente. Quero te desejar muito sucesso aí também. Eu acho que vocês estão com um negócio incrível nas mãos. E espero que o mais rápido possível essas questões legais, legislativas e tributárias sejam resolvidas para que vocês possam participar, né, do desenvolvimento econômico do país, né, que eu acho que é o mais bacana de tudo isso, né? E, enfim, muito obrigado aí por tudo. Queria me despedir também do pessoal que está assistindo a gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo aí. Tchau, tchau.